Fala galerinha, e aí como é que vocês estão? Estão tudo bem? E aí, gostaram da nossa live? Live boa, né? Deu para tirar muitas dúvidas, deu para ver como o nosso conteúdo não é tão difícil, certo? Quem perdeu a nossa live, dá uma olhada, dá uma revisada no conteúdo, na atividade. Volta um pouquinho o conteúdo lá no nosso livro, que está bem explicativo também. Mas antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, que o intuito da aula hoje é resolver algumas questões para facilitar a resolução das questões de vocês, né? Porque agora é a hora da prática da aula passada. Antes de entrarmos nessa aula de resolução de questões, nós vamos dar uma recapitulada, né? Da mesma forma que eu gosto de trabalhar nas minhas aulas, sempre dando uma retomada para os conteúdos anteriores. Então vamos ver o que nós vimos na aula passada, que foi a nossa live, né? Nós estudamos na aula passada, nossa live, fizemos uma revisão dos conceitos, né? O que é o seno, o que é o cosseno e o que é a tangente. Foi isso que nós vimos na aula passada, né? E nós vimos também o que é seno, cosseno e tangente. Então, o que é o seno? Seno é o cateto oposto sobre o adjacente. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aliás, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? E a tangente é cateto oposto sobre a adjacente. Para facilitar esse cálculo, para facilitar essa visão trigonométrica, nós vimos isso aqui, ó. Só, cá, toa, certo? E o que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é um resumo do seno, cosseno e tangente. Se eu pedir para você calcular o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu pedir para calcular o cosseno, é adjacente sobre a hipotenusa. E se eu pedir para calcular a tangente, é oposto sobre adjacente. Tudo isso dentro de um triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo porque tem um ângulo de 90 graus, ele tem uma hipotenusa, ele tem um cateto e ele tem um outro cateto. Então ele forma um triângulo, né? Um triângulo retângulo por ter um ângulo reto. Hipotenusa, cateto e cateto. A partir do ângulo que eu queira, vamos aqui dar um exemplo aqui, o alfa. A partir desse ângulo alfa, eu começo a ter um cateto adjacente e um cateto oposto. Então, se eu pedir para você calcular agora, determine o seno de alfa. Calcular o seno de alfa, eu vejo o S, ó. S de seno, já sei o quê? É oposto sobre a hipotenusa. Vou dar valores aqui, tá certo? A, B e C. Se eu quero que você determine o seno de alfa, quem vai ser o seno de alfa? Vai ser o cateto oposto. Quem é o cateto oposto do ângulo? B. Isso mesmo. E quem é a hipotenusa? A. A minha hipotenusa, ela nunca muda. Ela sempre vai ser o mesmo valor e ela nunca vai mudar a posição dela, tá certo? Ela vai estar sempre embaixo, ó. Tá bom? E outra dica. Quando se não tiver a hipotenusa, só tem a tangente para se resolver. Ok? Vamos calcular aqui a tangente agora. Tangente de alfa. Tangente de alfa é cateto oposto sobre a adjacente. Quem é o oposto dele? B. Quem é o adjacente? É o próximo dele. É o C. Pronto. E isso nós fizemos o nosso cálculo. E isso você vai fazer nas suas questões, só que agora com numerais, né? Tá certo? O que é que nós vimos mais na frente também? Nós vimos a nossa tabelinha do seno, cosseno e tangente, ó. Seno, cosseno e tangente. Aí aqui eu tenho os ângulos notáveis, nós vimos na aula passada, 30, 45 e 60. Aí eu faço uma tabela, ó. Eu faço uma tabelinha. Pronto. Como é que eu preencho essa tabela aqui? Bem simples. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Só quem não tem a raiz é o número 1. Ó, raiz
raiz, raiz, raiz. Esses são os ângulos notáveis. Por que ângulos notáveis? Porque a partir desses três, nós vamos trabalhar os demais. 120, 150, 210, 245, 315 e assim por diante. Sempre vai partir desses três. A tangente, nós vimos também em aulas passadas que a tangente é uma relação entre o seno e o cosseno. Então, se eu pedir para você calcular a tangente de um ângulo, é você pegar o seno e dividir pelo cosseno. Só isso. É o que nós vamos fazer aqui, ó. Quanto é a raiz de 2 dividido pelo raiz de 2? 1. Isso. Quanto é a raiz de 3 ao meio? Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio. Se eu cortar 2 com 2, vai ficar só raiz de 3. E o próximo é raiz de 3 sobre 3. Então, eu montei a minha tabela, que eu não posso esquecer. Eu tenho que levar essa tabela na cabecinha para a nossa prova. Não é para a prova que vai acontecer há alguns dias, alguns meses, não. É para a prova que vai acontecer daqui a alguns anos. Porque essa tabela você vai usar em todo o seu ensino médio. Então, você precisa aprender essa tabela e nunca mais esquecer, tá? Outra coisa que nós vimos na aula também foi que, em algumas situações, eu vou trabalhar o teorema de Pitágoras, certo? Para a resolução de algumas questões. Então, eu preciso trabalhar o teorema de Pitágoras. Só para relembrar o teorema de Pitágoras, se eu tenho um triângulo retângulo, qual vai ser o meu teorema de Pitágoras? Né? Deixa eu botar aqui Pitágoras, para vocês só relembrarem. Quem vai ser? É a hipotenusa, que é o A ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, mais um cateto ao quadrado. Então, essa é a minha fórmula da teorema de Pitágoras. E em algumas situações, eu precisarei dessa fórmula para descobrir alguns conceitos. Tá certo? Então, aqui foi uma retomada do que nós vimos na aula passada. Certo? Só relembrando de novo. Nós vimos a relação do seno, cosseno e tangente. Nós vimos que a partir de um ângulo retângulo eu posso calcular o seno, o cosseno e a tangente. Como eu posso calcular um dos lados do meu triângulo. E nós vimos nossa tabela dos ângulos notáveis. Tá bom? Então agora a gente vai fazer algumas resoluções de questões para as próximas questões. Vou passar uma atividade, certa avaliativa, e vocês vão ter que entregar essa atividade. Então essa atividade ela vai valer alguma nota para o AC2. Então eu preciso que vocês me reenviem as resoluções de vocês, tá certo? E tirando com essas resoluções que vamos fazer, dá para você resolver as demais, ok? Então vamos lá resolver uma questão. Então vamos começar a resolução na página 443, questão 15. Lembrando, livro de vocês, olha, usem o livro. Temos que usar o nosso livro didático, tá? Então pega o seu livro agora, vai lá na página 443, questão 15, e verifica se você acertou essa questão. Vamos fazer a resolução dela agora nesse momento, tá? Então, fazendo a questão 15, ó. Em um cinema, os olhos de um espectador estão no mesmo plano horizontal que contém a base da tela vertical, de 3,2 metros de altura, conforme mostra a figura abaixo. Está aqui a figura, aqui é o olhinho dele, tá? Tá aqui a figura e está aqui a tela do meu cinema. O espectador vê toda a extensão vertical da tela sobre um ângulo agudo de medida alfa. Está aqui. Tal que o seno de 90 menos alfa é igual a 15 sobre 17. A. Calcule seno, cosseno e tangente. Então, o item A, deixa eu botar aqui, o item A está pedindo para me calcular o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa, tá? Depois a gente vai para o item B, tá certo? Aí a pergunta, professor, mas já está aqui, ó, ele já me deu o seno de alfa. Negativo, ele não me deu o seno de alfa. Vamos lá ver a questão, vamos ver como resolve e vamos ver o que é que eu uso dessa questão, tá certo? Então a questão ela me deu aqui uma pessoa assistindo a tela do cinema, tá? Tá desse jeitinho aí do livro de vocês. E esse livro aqui, ó, tem 3,2 metros de altura.
Isso é um triângulo retângulo, só que ele não me deu quase nada, né? Mentira, ele deu tudo que eu queria na questão. Vem comigo. A soma dos ângulos de um triângulo, se eu somar alfa mais beta, tá? Mais θ, ele tem que dar quanto? 180 graus, não é assim? Isso, é assim. Só que a questão, ele me deu 90. Ele me deu 90, então esses dois aqui vai ser quanto? Vai ser 90 graus. Se esse é alfa, esse aqui vai ser quem? Esse ângulo aqui, ele vai ser o ângulo 90 menos alfa. Por que 90 menos alfa? Porque a soma desses dois dá 90. Se esse aqui é o alfa, então esse aqui vai ser 90 menos esse aqui. Ou seja, 90 menos alfa. Está aqui o ângulo. Ok? Tranquilo? Tranquilo, né? Então vamos lá. Vou refazer o meu desenho, tá? Refazendo o meu desenho, eu tenho aqui, que aqui é 90, aqui é alfa, e aqui é 90 menos alfa. Tá? Aí a questão diz assim, ó. Seno de 90 menos alfa é igual a 15 sobre 17. Nós vimos na aula passada, na dicasinha lá da aula, né? Nós acabamos de ver também na resolução, na retomada do nosso conteúdo, que só catoa. Se ele me deu seno, então eu vou fazer o seno oposto sobre a hipotenusa. Então o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui? 15. Quem é o cateto oposto do ângulo aqui? Não é isso aqui? Então aqui mede 15. Hipotenusa. Hipotenusa é o que está à frente do ângulo. Então esse aqui mede 17. E esse mede quanto? Não sei. É isso que eu preciso saber. Porque se eu souber quem é esse aqui, ó, resolvo a questão tranquilo. Tá certo? Então vamos resolver esse teorema de Pitágoras. Como é que eu resolvo o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, que é a ao quadrado, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então ele vai ficar o quê? 17 ao quadrado igual 15 ao quadrado mais x ao quadrado. 17 ao quadrado, né, professor? Eu não sei como é que eu faço 17 ao quadrado. Eu não sei como é que eu vou fazer. E aí, o que é que eu faço? Simples. Vamos lá pegar o nosso borrãozinho aqui, ó. 17 ao quadrado é 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. 1 vez 7, 7. 1 vez 1, 1. Então, 9, 8 e 2. 289. Ah, professor, é mesmo, ó. Então, vai ficar 289 menos. Por que menos? Porque esse 15 ao quadrado está positivo. Eu vou levar ele lá para o outro lado e ele vai ficar negativo. E quanto é 15 ao quadrado? Ah, 15 eu sei, professor, é 225, porque esse é mais fácil, né? Isso mesmo. Quanto é 289 menos 225? X ao quadrado é igual a 64, tá? X é igual a raiz de 64. E quanto é a raiz de 64? 8. Pronto. A resposta do x é igual a 8. Com isso, eu consigo agora fazer o item A. Vamos lá para o item A agora. Vou apagar aqui, tá? Quem é o item A? O A, ele quer o seno de alfa. Quem é o seno de alfa? Está aqui o ângulo alfa. Está aqui o ângulo alfa. O seno, né, oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ficar oposto, que é 8, que eu acabei de descobrir, sobre a hipotenusa, que é 17. Pronto. Achei o seno de alfa. Agora vamos para o cosseno. Quem é o cosseno de alfa? A adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o adjacente dele? 15. Quem é a hipotenusa? 17. E por último, a tangente. Tá? Tangente de alfa. Quem é a tangente de alfa? É o oposto sobre adjacente. Quem é o oposto desse ângulo aqui? 8. Quem é o adjacente dele? 15. Então, vai ficar 8 sobre 15. Respondido o item A, tá? E agora, vamos resolver o item B. Quem é o item B? O que é que o item B pede? Pegando o meu nosso livro. O item B pede, ó. Calcule a distância entre os olhos do espectador e a base da tela.
a distância entre os olhos e a base. Aqui, ó, essa distância. Quanto é que mede essa distância? 15. 15 o quê? Né? 15 metros. Pronto. Acabou a questão. Aí a pergunta é, mas professor, e esse 3,2 aqui? Certo? Esse 3,2 ele veio só para complicar você um pouquinho. Tá bom? Mas a resposta, devido como ele me deu os 3, tá certo? Então, fica sendo essa resposta correta como 8. Ok? Vamos para mais uma questão agora? Vamos lá para mais uma questão. Próxima questão é a questão da página 445, questão 17. Diz assim, sendo x igual a 10 graus, determine o valor da expressão. Qual é o valor da expressão? E é igual a seno de 3x mais cosseno de 3x dividido por 2, menos seno de 15x dividido por 2, dividido pela tangente ao quadrado de 6x. Para mim resolver essa questão aqui, eu preciso dominar o meu quadro, né? O meu produto notável, o meu quadrozinho aqui do seno, cosseno, tangente dos produtos notáveis, que nós vimos no começo da aula, tá? Então vamos lá fazer a resolução. A primeira coisa é substituir o x pelo valor 10. Então vai ficar assim, ó. E é igual a seno de 3 vezes 10. Estou trocando o x pelo 10. Mais cosseno de 3 vezes 10 dividido por 2, menos seno de 15 vezes 10 dividido por 2. Tudo isso está dividido por tangente ao quadrado de 6 vezes 10. Ok, tranquilo até aí? Então agora vai ficar o quê? Seno 3 vezes 10, 30 graus. Mais cosseno 3 vezes 10, 30. 30 dividido por 2, 15. Não é assim? Então vai ficar 15 graus. Menos seno de 15 vezes 10 dá 150. Dividido por 2, 75. Tudo isso dividido por tangente de 6 vezes 10. Tangente ao quadrado de 60 graus. Vou trazer para cá. E é igual. Quanto é o seno de 30? Olha lá para a tabelazinha lá. Eu não lembro, professor. Eu não consigo ainda decorar aquela tabela. Olha só, pessoal. Você vai mentalizar. 30, 45, 60. 1, 2, 3. 1. Seno de 1 de 30, 1. Então é 1 sobre 2. Então eu tenho que o seno de 30 é 1 sobre 2. Agora aqui, pessoal, ó. Aqui, trazer para cá uma observação. Esses dois ângulos, nós não temos dentro dos ângulos notáveis. Mas por que não temos? Porque eles são ângulos complementares. Também vimos na aula passada. O que é complementar? É quando o ângulo alfa somado mais o beta dá 90 graus. Certo? Quando eles são complementares, na nossa trigonometria, eu tenho um cosseno de 15. Falta quanto para chegar em 90? 75. E se do outro lado for o seno, eles são ângulos cosseno de 15. Ele é um ângulo complementar do seno de 75. E como eles são ângulos complementares, eles são iguais. Tá bom? Se eles são iguais, esse valorzinho aqui é igual a esse. Então, se esse menos esse, eu corto. Não tem mais nada. Tá certo? Então, ficou nesse formato. Aqui é 0, não preciso colocar. Então, vai ficar dividido. Quanto é a tangente de 60? Era bem aqui, ó. Volta aí um pouquinho que você vai ver. Tangente de 60 é raiz de 3. Então, vai ficar aqui, ó. Raiz de 3 elevado a 2. Tá certo? Por que elevado a 2? Porque está aqui elevado a 2, ó. Então, aqui eu posso cortar
raiz com 2, o E vai ficar 1/2 dividido por 3. Divisão de fração faz o quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 3 é 6. Então, resultado final, 1/6. Certo? Só ter cuidado com essa partezinha aqui, ó, porque de cara assustou. 15, mas eu não aprendi o 15. Mas eu tenho 75 que completa ele. Quando os dois completam, eles são iguais. Eu cortei porque eu tenho um positivo e negativo. Por isso que deu para cortar, tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Não? Vamos para a próxima? Nossa próxima questão, ela é uma questão da página 447, a questão 14. É uma questão contextualizada, né? De acordo com a nova BNCC, nossas questões elas sempre vão vir contextualizadas. Mas eu não vou deixar de explicar aquele básico que nós vimos nas duas questões anteriores. Por quê? Porque o nosso Enem, ele vai cobrar desse formato, ó, com contexto. Tá certo? Então, pegue aí a sua questão 14, lá na página 447, e vamos acompanhando. A escada de um pedreiro, né? Deixa eu até colocar aqui, que ele colocou aqui o A e o B. A escada de um pedreiro, apoiada em um ponto A, do piso plano e horizontal e em um ponto B da parede plana e vertical, formam um ângulo de 67 graus. Calcule o comprimento da escada em metros, sabendo que o ponto A dista 78 centímetros da parede. Ou seja, ele está dizendo que o ponto A dista da parede 78 centímetros. E o que é que ele quer saber na questão? Calcule o comprimento da escada. Então, eu vou chamar isso aqui de X porque eu não sei. Aí a questão diz, considere seno de 67, 0,92. Cosseno de 67, 0,39. E a tangente de 67, 2,36. Tenho tudo que eu quero. Aí como é que eu vou resolver a questão dessa, meu povo? Olha, você tem que olhar para o triângulo retângulo. Vamos dar nomes para eles, tá bom? O que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma hipotenusa, está aqui o meu ângulo, eu tenho um cateto oposto e tenho um cateto adjacente. Pergunto para vocês, eu tenho cateto oposto aqui? Eu tenho alguma medida para o cateto oposto? Não. A questão está pedindo para mim calcular essa medida aqui? Não. Então ela está descartada, certo? Isso aqui está descartado. O que é que eu tenho? Eu tenho uma hipotenusa e um cateto adjacente. A e H. Se é A e H, eu calculo quem? Cosseno. Pronto, só fazer isso agora. Ó. Cosseno de 67 graus, porque o ângulo é 67, vai ser igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá certo? Usei a relação. Próximo passo. Quanto é que vale cosseno de 67? A questão me deu. A questão disse que o cosseno de 67 é 0,39. Então vai ficar aqui, ó. 0,39 igual a 78 dividido por x. Dicas. Relação, né? Eu tenho uma relaçãozinha aqui de razão e proporção. Se eu fizer a troca desses dois, eu posso fazer sem problema, que não vai afetar na minha relação, equação, ok? Então eu posso fazer essa troca aqui, ó. X é igual a 78 dividido por 0,39. Quanto é que dá essa divisão? X é igual a, professor, eu não sei fazer divisão de números com vírgula. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse número virar um número inteiro. Então, se essa casa aqui, essa vírgula, vai dar duas casas. Então, eu tenho que multiplicar por 100. Multipliquei, deu 39. Esse aqui também eu vou multiplicar por 100. Então, se ele andou duas casas, eu acrescento 2 zeros em cima. Agora, ficou números inteiros. X é igual, quanto é 78 dividido por 39? 2. E os 2 zeros vai para onde? Só acompanhar. Como a questão está em centímetro, a minha resposta vai ser em centímetros. Então, a minha escada mede 200 centímetros. E acabou nossa questão, certo? Então, galerinha, é nesse formato que vai vir cobrando, tá certo? As questões para vocês.
Vou passar algumas questões para vocês resolverem. Vocês vão tirar essas questões de exemplos, tá? E quando terminar essas questões, vocês vão lá para as questões que eu vou propor para vocês, tá certo? E só resumindo, só relembrando a vocês, vocês têm que reenviar essas questões, que ela vai valer como uma parte da nota da C2 para vocês, tá bom? Muito obrigado por vocês terem ficado até agora conosco nessa aula e até a próxima aula. Obrigado, até mais. Uhum.